Olá, nesse vídeo faremos a explicação estatística dos resultados obtidos da experiência realizada com um grupo de estudantes para determinar o tempo de reação da turma. A ideia consiste em o trabalho em duplas, ou um conjunto pelo menos de duas pessoas, sabendo que há uma que tem a sua mão aberta, como se observa aqui na imagem, com seu polegar, uma régua bem comprida, e a outra pessoa sostém a régua sem dizer quando soltará, simplesmente solta e a primeira pessoa reage, apertando a sua mão, sujeitando a régua e, portanto, determinando uma dada distância percorrida por essa régua em queda livre. Como determinar esse tempo de reação, sabendo que não tem-se um cronômetro e sabendo que até esperar e a pessoa que faz a medição com o cronômetro tem a sua própria resposta no tempo de reação? Como obter uma análise de resultados que sejam aleatórios ou arbitrários? Nesse caso, as pessoas não são aleatórias. Por aleatório faz alusão aos objetos, como o caso do bingo, as bolas, as esferinhas são aleatórias na hora de sair, depois de uma dada jogada, enquanto as pessoas são arbitrárias. Poderiam melhorar, poderiam piorar nesse contexto, mas, por exemplo, no caso da estatura, a estatura de um conjunto gigante de pessoas não é um resultado arbitrário. Perdão, não é um resultado aleatório, é um resultado que depende de cada pessoa, do seu crescimento, da sua alimentação, das suas heranças familiares. Ou seja, que as pessoas, diria-se que mais ou menos escolhem, por seus genes propriamente fisiológicos, quão alto ou alta poderia ser. Mas vamos com o contexto da queda, do tempo de reação. Suponha-se que tem-se já as diferentes medidas do deslocamento da régua marcadas em centímetros e a ideia será determinar o lapso, quanto tempo gastou essa pessoa para apertar o polegar e sujeitar a régua. Sabendo a aceleração gravitacional, o seu valor médio constante, 9,80 metros por segundo ao quadrado, poderia descrever-se a posição da ponta da régua à medida que transcorre o tempo até parar justamente o tempo final, quando a pessoa oprime a régua com seu próprio polegar. Mas a régua não é jogada com muita vontade, simplesmente deixa-se cair. Portanto, a velocidade inicial é equivalente a 0 metros por segundo. Poderíamos passar ao termo da posição vertical inicial para a esquerda, em outras palavras, uma diferença de posição vertical. E essa diferença é a que registra-se na própria régua. Qual deverá ser o tempo, dada essa taxa de aceleração constante, segundo a cinemática, para que haja esse deslocamento mensurado com a régua em centímetros? E, portanto, poderia isolar-se o tempo final, nesse caso que expressaria-se em função do deslocamento, é inversamente proporcional a essa informação, que basicamente é a aceleração gravitatória. Ou seja, que dependendo da distância, quanto mais lenta seja a pessoa para reagir, maior será o tempo, logicamente, mas maior também será a distância que percorrerá a régua até sujeitá-la com as mãos. E como poder fazer análise desse conjunto de dados feitos pelo conjunto de estudantes, que já foi tabulado? Nesse caso, cada pessoa da turma fez a jogada 3 vezes com sua mão direita e 3 vezes com sua mão esquerda. E os tempos haverão que determinar, segundo a expressão da cinemática, a distância que expressa-se em centímetros, e nesse caso o último dado encontra-se justamente na mão esquerda, com 12 centímetros. Houve um dado que não foi fiável, portanto excluiu-se para a mão direita. Mas nesse caso, como poder fazer esse tempo de medida indireta? Haveria que expressar essa função, pelo menos, mas aqui no Excel, ser equivalente à primeira célula, nesse caso da coluna B, onde se faria e expressaria-se o tempo em segundos, mas sabendo que a distância expressa-se em centímetros, então a distância haverá que transformá-la de centímetros para metros. A primeira função é uma raiz. Pronto, uma raiz de número positivo, como se expressa aqui no Excel, cujo numerador será 2 vezes o deslocamento, mas esse deslocamento está expresso em centímetros. O que acontece se esse deslocamento for dividido por 100? Ou seja, já ficaria em metros, ou seja, 0,11 equivale a 11 centímetros. E a essa informação dividido pelo valor médio da aceleração gravitacional, 9,80 metros por segundo ao quadrado.
Na hora de finalizar, fazer Enter, já obtém-se o valor em segundos. Até a centésima de segundo. Poderia aproximar-se a outros valores, mas por enquanto centésima de segundo, que é o resultado, a precisão que geralmente tem os cronômetros dos celulares. Poderia preencher-se de forma automática, mas se alguém pressiona outro campo aqui na célula, outra posição, simplesmente, onde vem essa função de preenchimento automático? Basicamente com essa bolinha, esse circulinho, fazendo 2 vezes clique rapidamente, já preenche até a última, ou seja, repete a operação da célula da esquerda, que será dividido por 100 para transformar 27 centímetros a metros, 0,27, vezes 2 dividido por 9,8. Pronto, poderíamos puxar mais uma, para que fique 0. Não houve tempo, mas também não houve deslocamento. E, para fazer o mesmo processo para a mão da esquerda, qual será o tempo associado a 15 centímetros? Se a função já estabelecida nessa célula está associada com a célula da esquerda, na hora de fazer Ctrl+C e Ctrl+V, automaticamente, pressionando F2, veria-se que estaria associado com a célula da esquerda, da que está agora na coluna D. Pronto. Você poderia fazer o preenchimento automático ou levar a mesma função para os resultados. E como poder analisar todo esse conjunto de dados numa primeira aula? No primeiro contexto, muito fácil, poderia ser um valor médio, mas o valor médio aqui automaticamente no Excel já poderá determinar-se simplesmente com base a coluna B, cujo primeiro valor igual que a D, o seu primeiro valor começa com a coluna B3 e finalizaria com B70, então simplesmente seria calcular o valor da média, e no português com acento, da B3, 2 pontos, até B70. Fechando parênteses, automaticamente sairá o valor médio, ou 0,20 ou 0,20 segundos, ou 20 centésimas de segundo. Esse processo foi feito pressionando F2 sobre a coluna B, mas se pudéssemos fazer Ctrl+C, posteriormente Ctrl+V, o mesmo cálculo de média será feito na coluna D, porque estaria associado aos dados que estejam por cima dessa célula. Mas isso que implicaria é uma interpretação que houve na sala de aula e como começaram a turma de estudantes fazendo a análise do tempo de queda ou praticando o tempo de queda com a mão direita e posteriormente com a mão esquerda, já o próprio cérebro parece que em média houve um ganho, houve uma adequação ou simplesmente um treinamento. E, portanto, foi um pouquinho mais rápido, coletivamente, em média, 1/100ª de segundo em relação à mão direita. E há, na turma, muita mais gente que usa a sua mão direita para escrever que a mão esquerda, mas houve um ganho. Podemos fazer essa mesma função para determinar o valor médio da distância e o valor médio da distância da mão direita. E pronto, se desejam ressaltar esse conjunto de células, podem usar uma quadrícula e simplesmente trocar a cor do fundo, deixá-la bem mais notória. Perfeito. Se me faço entender, nos veremos em outro vídeo.